Querido seguidor, permita-me partilhar os pontos importantes da nossa conversa de hoje. Primeiro, teremos a definição do nosso tema. De seguida, um diagnóstico que permite chegar à conclusão de que o indivíduo sofre do transtorno relacionado ao tema de hoje. E, por fim, os sintomas. De referir que hoje vamos falar do transtorno depressivo, ou seja, da depressão. Antes de nada, vou deixar ficar aquilo que são os dados estatísticos relacionados a este tema, em que, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades em todo o mundo sofrem do transtorno depressivo, o que faz deste transtorno um dos maiores problemas da saúde mental. Portanto, quero convidar a todos que fiquem comigo para acompanhar a minha explanação e saber como se prevenir deste mal. Bom, falando do transtorno depressivo ou de depressão, estamos a falar de um estado interno de tristeza ou infelicidade, acompanhado por pensamentos negativos sobre si, do seu passado e do futuro. Portanto, importa realçar que nem toda tristeza deve ser relacionada à depressão. Na verdade, quando falamos do transtorno depressivo ou de depressão, estamos a falar de uma tristeza muito mais profunda e por um longo período de tempo, em que essa tristeza acaba interferindo no funcionamento diário e na autonomia de poder desfrutar de momentos prazerosos. Ou seja, falando da depressão, estamos a falar de uma tristeza em que o indivíduo não sabe qual é o motivo. Simplesmente só está triste e fica triste por muito tempo. Em outras palavras, a depressão é a combinação entre os pensamentos negativos e os sintomas físicos, em que esses pensamentos, esses sintomas acabam limitando aquilo que é o funcionamento habitual do indivíduo, seja no ramo profissional, naquilo que é a convivência social e nas relações interpessoais. Dando um exemplo, quando nós falamos do transtorno depressivo, estamos a falar do indivíduo que já não consegue realizar as suas tarefas diárias, seja de lazer, assim como profissionais. Mas também estamos a falar do indivíduo que já não consegue sair com amigos para tomar um sorvete, aquele bate-papo normal, já não consegue ficar entre os membros da família para poder manter aquela conversa básica, já não consegue manter aquilo que é a relação interpessoal com os demais. Ou seja, falando da linguagem popular ou da narrativa popular, estamos a falar de um indivíduo que vive dentro de uma caixinha, limita-se a si mesmo. Bom, diante desta definição ou desta primeira parte, acredito que nós já estamos em condições para poder perceber que o transtorno depressivo afeta todo o organismo humano, desde o sentimento, os pensamentos e aquilo que é o funcionamento da estrutura corporal. Ou melhor, o indivíduo que sofre transtorno depressivo desenvolve emoções intensas e pensamentos negativos, como o caso da tristeza, baixa autoestima, e por aí em diante. Quero acreditar que depois desta primeira parte, desta definição, a pergunta que pode surgir seria: como é que nós podemos chegar à conclusão de que o indivíduo sofre transtorno depressivo? Obviamente, através de um diagnóstico de depressão. Só que atenção, esse diagnóstico de depressão precisa ser realizado por um clínico, ou melhor, por um médico especialista, que é o psiquiatra neste caso, que lida com a questão do tratamento de pessoas com transtornos mentais. Só que em que o resultado deste diagnóstico precisa apresentar no mínimo 2 sintomas centrais e 2 sintomas periféricos de depressão. Atenção! Uma vez que quando nós falamos de um diagnóstico de depressão, estamos a falar de um conjunto de ferramentas que ajuda o médico especialista para poder identificar esse indivíduo que sofre de depressão. Em caso deste mesmo diagnóstico, além de apresentar os 2 sintomas centrais e os 2 sintomas periféricos, apresentar pensamentos de mortes e ideias de suicídios, é preciso que o especialista recomende a este indivíduo de imediato que procure uma ajuda profissional ou procura ajuda num profissional de saúde mental. Porque essas ideias de suicidas, pensamentos de morte, fazem parte daquilo que são os sintomas do transtorno depressivo. E só irão desaparecer em caso do mesmo indivíduo obter uma ajuda adequada. E quais serão os sintomas do transtorno depressivo?
De referir que existem muitos sintomas, mas hoje eu irei falar dos sintomas mais comuns, e aqueles sintomas que são mais notáveis de perceber. Obviamente que não precisamos ser um especialista para perceber que este indivíduo está numa situação complicada. E o primeiro sintoma, e que é mais notável, é a questão da alteração do humor. É verdade, o indivíduo que sofre de transtorno depressivo sempre tem a tendência de alterar o seu estado de humor. Se antes era um indivíduo muito alegre, conversava com todo mundo, quando já está neste problema, sempre tem a tendência de ser um indivíduo inacessível. Ou seja, já não conversa com ninguém, já não consegue manter uma relação amigável com ninguém, simplesmente limita-se a si mesmo. Mas também temos a questão da perda de interesse nas atividades, em que este mesmo indivíduo já não consegue realizar aquilo que são as suas obrigações diárias. Outro sintoma que é muito notável, que é a questão de isolamento social. Assim, este é um dos principais sintomas da depressão. E também temos a questão de dificuldades de concentração, em que um indivíduo que sofre de transtorno depressivo sempre enfrenta dificuldades para poder se concentrar em tudo o que faz. Até mesmo a questão da perda de memória, em que descarta com muita facilidade todas as informações que antes trazia. Dentro dos sintomas da depressão, também temos aqueles sintomas físicos que estão relacionados a este transtorno, como o caso da dor nas costas, a dores de cabeça, a perda de interesse sexual, em que um indivíduo que sofre de transtorno depressivo sempre tem a tendência de reduzir aquilo que são as suas atividades relacionadas às relações sexuais. Temos a questão da perda ou a redução de apetite, em que esta redução de apetite culmina com a perda de peso. E por fim, temos a questão de problemas respiratórios, em que este indivíduo que sofre de depressão sempre enfrenta dificuldades naquilo que é o seu sistema respiratório. Isto é notável, não precisa ser um especialista para perceber isto. Bom, querido, o nosso vídeo de hoje termina por aqui, portanto, quero deixar um convite para que fique atento aos nossos conteúdos.